Boa tarde a todos. Eu venho apresentar-vos uma ferramenta que vem no seguimento do que o colega professor João Paulo Pinto falou, da melhoria contínua, e tem precisamente a ver com a colocação da melhoria contínua na prática, porque a melhoria contínua é um conceito, não é? Que vocês já terão ouvido falar de uma forma ou de outra, se calhar alguns de vós trabalham diariamente com esse conceito, mas depois às vezes passar dos conceitos à prática nem sempre é fácil, não é? Precisamos de alguma estrutura, de algo que nos oriente nesse sentido. Então, a filosofia Lean, de forma muito resumida e também no seguimento que o professor João Paulo apresentou, tem muito a ver com a eliminação de desperdícios e com a criação de valor. E então, se nós queremos continuamente eliminar desperdícios e agregar valor aos processos, às ações, aos comportamentos, a melhoria contínua estará sempre elencada com a filosofia Lean. Portanto, permanentemente vamos estar a identificar desperdícios, porque eles acontecem no nosso dia-a-dia, muitas vezes não nos apercebemos deles, mas estão presentes. Um desafio também é ficarmos atentos aos desperdícios que nos rodeiam e, no seguimento dessa identificação dos desperdícios, dos problemas que existem ao nosso redor, vamos querer resolvê-los. Se é melhoria contínua, se queremos continuamente melhorar, temos que continuamente resolver problemas, identificá-los e procurar resolvê-los. Problemas ou desafios, porque cada problema esconde uma oportunidade, só que aquilo que nós vemos, normalmente, são efetivamente problemas. Claro que agora cada vez mais se fala, o problema é uma oportunidade, o problema é um desafio. É verdade, não é? Mas aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos é o problema que tem que ser resolvido. Só que nós, às vezes, neste âmbito da melhoria contínua, da filosofia Lean e da nossa ambição de resolver problemas, geramos ainda mais desperdício. Pode parecer estranho, não é o que eu estou a dizer, mas é verdade. Com a aplicação das ferramentas Lean, nós muitas vezes geramos desperdício. Com a intenção de procurar resolver problemas, nós geramos desperdício. Basta vocês pensarem, por exemplo, em reuniões ou em discussões que tenham para uma tomada de decisão. Muitas vezes perde-se tempo, gasta-se energia, não é? E muitas vezes não se chega a conclusão nenhuma. Portanto, estava a tentar resolver um problema, mas geramos mais desperdício. Portanto, não estamos a ser Lean, o que é contraproducente com aquilo que a filosofia Lean nos diz, que é, vamos identificar desperdícios, vamos resolvê-los, vamos melhorar continuamente, e nessa tentativa de melhorar continuamente, não estamos a ser Lean. O que é que se passa aqui, não é? Alguma coisa de estranho se passa. Então, por exemplo, a comunicação. Todos falam e ninguém se entende, às vezes ninguém se ouve, e vocês terão certamente exemplos diários no vosso dia-a-dia, seja em casa, seja no trabalho, seja nas reuniões, seja no trabalho de equipa, num brainstorming. As pessoas tentam comunicar, falam, mas não se ouvem umas às outras, ou não se entendem, ou falam de conceitos diferentes, ou apresentam soluções diversas e não se chega a conclusão nenhuma. Muitas vezes também o que é que acontece? Trabalha-se no abstrato, fala-se de conceitos e não de comportamentos, de ações, de factos. Falamos, por exemplo, temos que melhorar a comunicação aqui na empresa. Está bem, mas o que é melhorar a comunicação? Como é que na prática concretizamos essa melhoria da comunicação? Como é que se desenvolve, por exemplo, o espírito de equipa? O que é isso, espírito de equipa? Se eu perguntar a cada um de vós aqui presente o que é o espírito de equipa na vossa empresa, ou qual é o vosso conceito de espírito de equipa, até se perguntar qual é o vosso conceito de equipa, vai variar, não é? E nós falamos assim, é muito bonito dizer que queremos melhorar o espírito de equipa, mas na prática, o que é isso? Não é? O que é equipa, o que é espírito de equipa e como é que vamos trabalhar isso? Portanto, tudo muito assim nos conceitos, porque acabamos por viver num mundo de conceitos. E depois também a utilização errada ou limitada dos recursos de que dispomos, e esses recursos passam por equipamentos, podem ser máquinas nas vossas empresas, podem ser as próprias pessoas, as ideias, enfim, todo o tipo de recursos e de equipamentos. Geramos desperdício ao tentar resolver problemas. Então, agora como fazer? O que é que nós podemos fazer perante este cenário, não é? De uma filosofia Lean que nos diz assim, temos que melhorar continuamente, temos que agilizar, temos que eliminar desperdícios, mas tentamos resolver problemas, tentamos eliminar desperdícios, mas geramos mais desperdício. O que fazemos? Desistimos, não é? Mais vale não fazer nada, não é? Ficamos quietinhos
e deixamos, vemos os problemas, mas vamos pensar assim, não, é melhor eu estar quieto, porque se eu vou tentar resolver, vou fazer a geneira, vai ser pior ainda, portanto, eu vou fingir que não vejo, eu não quero ouvir falar de problemas. Pois não. Qual é a outra opção que nós temos? É estruturar, não é? Estruturar a forma como nós resolvemos os problemas, porque às vezes o problema não é o problema em si, é a forma como o trabalhamos, a forma como o tentamos resolver, está bem? Porque às vezes não temos estrutura. Quando temos uma estrutura, uma orientação, quando é possível concretizar esta melhoria contínua, que é um conceito, concretizá-lo na prática, com a ajuda, com o suporte de uma ferramenta, as coisas acontecem e tornam-se muito mais simples. Então, as vantagens de resolver os problemas de forma estruturada, temos, por exemplo, a organização do pensamento, que é muito importante. E nós sozinhos, com os nossos pensamentos, quantas vezes não geramos desperdício, não é? Vocês, certamente, todos nós fazemos filmes na nossa cabeça, não é? É um problema, e nós, passado pouco tempo, estarmos a pensar sobre ele, já não é aquele problema, já é o fim do mundo. Tem a ver muito também com a forma como nós estruturamos o pensamento. Portanto, fazer uso do recurso que, a meu ver, é o mais importante que nós temos, que é mesmo o nosso cérebro. Também melhorar a comunicação, não é? Se nós temos uma estrutura, se temos ferramentas, como dizia também o professor João Paulo, que nos obrigam a ser disciplinados, a registar, a ter um seguimento, a ter rigor na forma como estamos a trabalhar, também isso ajuda a melhorar a comunicação. Trabalhar no concreto, não é? Sair então dos tais conceitos e conseguir passar para o concreto, para comportamentos observáveis, para ações, para factos, para informação, para dados concretos. E integração de várias ferramentas de Lean, que quem trabalha aqui já dentro desta área também perceberá que é possível integrar, mas muitas vezes não sabemos exatamente como fazer essa integração. Usa-se as coisas muito de forma isolada, não é? Implementar 5S aqui, gestão visual ali, portanto, ferramentas da área da logística, por exemplo, musosomagem, não sei se os termos são familiares para vós ou não, mas às vezes há um bocado falta de integração das ferramentas, vêm-se como ferramentas isoladas e não tanto como a filosofia. Não é? E a filosofia engloba tudo, engloba a forma de pensar, de estar e depois, claro, as práticas, porque a forma como nós pensamos traduz depois na nossa prática. Peço desculpa. Então, a ferramenta que venho apresentar hoje e que espero que vocês percebam, que fique clara e que depois possam fazer uso dela já a partir de hoje, a partir de agora, é o formulário 3C, que nos permite então colocar em prática a melhoria contínua, colocar em prática a resolução de problemas desta forma estruturada, melhorando a comunicação, trazendo algum rigor, alguma disciplina e estrutura à forma então como nós vamos procurar trabalhar os nossos problemas, como vamos olhar para eles. Tudo o que vocês precisam para trabalhar o formulário 3C é uma folha A3 em papel e um lápis. Se não têm folhas A3, eu vou dizer isto porque normalmente há sempre a desculpa, mas eu não tenho folhas A3 logo, não posso trabalhar o formulário 3C. Não, colam, está bem, pegam em 2 folhas A4, põem fita cola por trás e têm uma folha A3. É tão simples quanto isto. Estou já a salvaguardar porque no âmbito do trabalho com a filosofia, uma coisa que acontece com muita frequência são as desculpas. Eu até fazia, mas não tenho, mas não dá, mas não há tempo, mas não há máquinas, mas não há pessoas. Pronto, logo não se faz. Está bem? Se não têm folhas A3 em casa ou no trabalho, não precisam de comprar uma revista. Podem resolver o problema desta forma. Precisamos também de outros elementos importantes, que são as pessoas envolvidas, isto é, se vocês vão trabalhar um determinado problema, é importante, não o trabalhem, não vão estar a resolver um problema, para vocês é um problema, mas que acontece com o trabalho, com o envolvimento de outras pessoas, e não envolver essas pessoas, porque essas pessoas também têm a sua perspectiva, a sua prática, os seus dados, as suas informações para partilhar. E o rigor no uso da ferramenta. Aliás, no uso de qualquer ferramenta Lean, porque como são ferramentas muito simples, às vezes a tendência é relativizar. Isto é simples. Vamos fazer de qualquer maneira, vamos fazer. Não, é preciso respeitar, ter rigor e ter disciplina para que as coisas depois também tenham tal estrutura. Senão vamos gerar desperdício com a ferramenta. Então, vamos conhecer o formulário 3C. Então, é uma ferramenta muito simples.
tem esta configuração que vocês podem facilmente desenhar na vossa folha A3, nas vossas duas folhas A4 coladas. Não precisam de imprimir, claro que ela tem este aspecto que vocês veem aqui, mas também percebem que facilmente vocês desenham isto à mão, não é? Podem desenhar o cabeçalho, poderão adaptar àquilo que vocês entendam ser mais útil para vocês, individualmente ou a empresa, porque vocês podem usar isto nas vossas empresas, no vosso dia-a-dia profissional, mas também podem usar em casa, porque não é? Problemas até, questões familiares, porque não a marcação das férias de família, onde é que se vai passar o fim de semana, qualquer coisa, um planeamento até com as crianças, porque são ferramentas muito simples que podem usar no dia-a-dia. E depois, então, o formulário 3C, porquê? Devido às iniciais de cada um destes primeiros 3 campos, o caso, as causas e as contramedidas, daí chamar-se formulário 3C. Pronto, dividem, não é, em quatro retângulos o vosso formulário, fazem um cabeçalho em cima e têm um formulário 3C pronto a ser trabalhado. Agora vamos ver com detalhe como é que devem trabalhar cada um dos campos, está bem? Porque cada um dos campos tem uma especificidade que deve ser respeitada, está bem? Em cada uma das fases é importante cumprir com determinada sequência, para não desestruturar a própria ferramenta. Então, no primeiro campo, deixem-me só, portanto, eu vou passar a apresentar cada um dos campos. Primeiro campo 1, leiam no sentido que leem da esquerda para a direita e de cima para baixo, está bem? Vou passar a apresentar o campo 1, 2, o 3 e o 4. O que é que devem trabalhar em cada um destes campos? Então, no primeiro campo, qual é o objetivo do primeiro campo? É explicar o caso, é apresentar o caso, o problema, o desafio que nós identificamos, com o qual nos deparamos. O que é que vamos fazer nesta fase? Caracterizar o problema, recolher dados, ver, falar com as pessoas, medir, quando há pouco o professor João Paulo referia a importância de medir, quantificar, é mesmo medir, é medir distâncias, é cronometrar tempos, está bem? É verificar quantas vezes aquilo acontece, quantificar, recolher informação para eu perceber a dimensão do problema, para perceber exatamente que problema é que eu tenho, porque isto depois vai ser útil para nós pensarmos como resolver o nosso problema. Pronto, como é que vocês podem recolher dados? Com fotografias, falando com as pessoas, filmando, enfim, de diversas formas. Que ferramenta muito útil vocês podem? Uma ferramenta Lean que vai ser integrada dentro de outra ferramenta Lean. Uma ferramenta muito útil que podem usar nesta fase é o formulário 5W2H. Não sei se vocês se já conhecem, se já alguém ouviu falar, mas de qualquer forma eu coloquei aqui uma breve apresentação, está bem, para todos vocês ficarem alinhados. Os 5W2H são 5 palavras começadas por W, mais 2 começadas por H, palavras, expressões, e que nos vão ajudar a caracterizar o problema. Isto é, se eu responder a estas 7 parâmetros no total, não é? Os 5W mais os 2H, eu à partida terei o meu problema bem caracterizado. O primeiro é o quê? O que é que acontece? Que é o nosso problema, é aquele desperdício com que nos deparamos. O que é que acontece? Quando é que acontece a frequência? É todos os dias, é toda a hora, é uma vez por mês, é uma vez por ano? Quando acontece? Qual é a frequência do problema? É quando se troca de turnos? É quando determinada pessoa falta? Pronto, perceber no tempo quando acontece. Onde é que acontece? Qual é o local? Pode ser um sítio na fábrica, na empresa, no departamento, no armazém, pode ser no nosso carro, pode ser na cozinha em casa, no sótão. Onde é que está o problema? Com quem? Quem são as pessoas envolvidas que participam naquele problema? Quem é que afeta este problema? O porquê? Este porquê vamos trabalhá-lo na fase seguinte do nosso formulário, que são as causas, fazer a análise de causas, procurar identificar as causas raiz. Os motivos é que aquele problema acontece. O como acontece e depois o how much. Quanto é que isto custa? Porque há sempre desperdícios envolvidos, não é? Pode ser dinheiro, tempo, motivação das pessoas, aborrecimentos, energia, equipamentos, o que for, tá bem? Os custos associados. E se vocês repararem, para esta primeira fase da explicação do caso, se responderem a estes 7 parâmetros, têm a história contada, não é? De forma resumida, mas têm aqui a explicação, então, do caso.
Posto isto, caso explicado, vamos passar então à fase seguinte desta ferramenta, que é a análise de causas. Aqui é importante focar nas causas, porque às vezes a tendência é chegar aqui e passa-se para as soluções. Isto acontece, a solução ideal para isto é isto. Calma. Está bem? É preciso ter calma e nesta fase da análise de causas vamos então ver as causas e procurar identificar as causas reais. Uma das ferramentas muito úteis aqui, que o professor João Paulo Pinto falou há pouco, são os 5 porquês. Perguntar 5 vezes porquê. Isto permite-nos chegar à causa raiz do problema, porque se vocês aplicarem depois na prática esta ferramenta, vão perceber que muitas vezes a primeira causa não é a causa raiz. E se vocês forem identificar contramedidas logo para essa primeira causa, não vão resolver a causa raiz. Portanto, o problema pode continuar a acontecer. Só estiveram a fazer o quê? A gerar mais desperdício. Foi a perder tempo, a inventar soluções, contramedidas para algo que não resolve efetivamente o problema. Podem fazer aqui também o diagrama espinha de peixe, não é? A cabecinha do peixe tem o problema e nas várias espinhas vão identificar várias categorias de causas. Envolver todas as pessoas nesta fase também é importante, em todas as fases da ferramenta. Quantificar, analisar dados, porque os dados escondem muita informação e não é suficiente às vezes ter os dados, é preciso trabalhá-los e perceber o que é que eles nos querem dizer. Está bem? Tendo a causa raiz identificada ou as várias causas raiz, pode haver mais que uma, vamos então pensar nas contramedidas. Estão a ver? Só agora é que vamos pensar nas contramedidas. Não é, está aqui um problema, a solução é esta. Não. Ter calma, também ter aqui uma sequência estruturada. Considerar logo à partida as limitações que existem para evitar o quê? Em um edifício parece que não está bem. Depois vamos abaixo, mas construímos um novo, mas não há dinheiro, logo não se resolve o problema. Pronto, é cruzar os braços. Porque há logo a tendência para a desculpa, para evitar a ação. Então, considerando as limitações tecnológicas, humanas, de tempo, pensar em soluções criativas, que existem muitas, basta pôr a cabeça a pensar, e a filosofia livre baseia-se mesmo em soluções simples e acessíveis. E depois, então, por último, muito importante, o planeamento e comprometimento. Perante as contramedidas que identificaram, o que é que vão fazer para eliminar as causas raiz, alocarem também essas tarefas a quem é que vai fazer e às datas. É muito importante. Aqui eu recomendo-vos que coloquem mesmo no planeamento o nome da pessoa responsável. Não tem que ser aquela pessoa a fazer sozinha, está bem? Mas é importante que haja um responsável. Esse responsável pode delegar em 30 pessoas que não fazem nada, não importa. Mas aquela pessoa que é responsável e no dia marcado para que a contramedida esteja implementada, é com aquela pessoa que você teve, aquela pessoa que sabe o que é que se passou, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Então, isso é fundamental. Pronto, outras informações, quanto custa, quem aprova, quem verifica, que benefícios, que retorno, quais as datas mais importantes a considerar. E no final, então, fazer o registro das lições aprendidas com after action report. Olhar para trás e analisar o que é que foi feito, o que é que não foi feito. Pronto, tem aqui a configuração geral do formulário 3C, estes 4 campos que estivemos aqui a ver de forma individual. Que tipo de problemas é que nós podemos resolver com esta ferramenta? São os problemas pequeninos ou são os problemas muito complexos? São os problemas de trabalho em equipa? Todos, não é? Todos os problemas, vocês podem aplicar isto na vossa vida pessoal, no vosso dia-a-dia, em equipa, em reuniões, a problemas mais complexos, a problemas mais simples. Está bem? Pronto, algumas recomendações para terminar. Trabalhar em papel e a lápis de preferência. O fazerem no computador acaba por individualizar muita ferramenta. Se vocês trabalharem em equipa com papel, com lápis, promove a participação de todos e o facto de escreverem também vos ajuda a estruturar o pensamento. Ser rigoroso, respeitar a sequência. Está bem? Se estamos a explicar o caso, estamos a explicar o caso. Se estamos a fazer análise de casos, estamos a fazer análise de casos. Não estamos já a pensar em contramedida quem é que vai fazer o quê. Está bem? Com calma e com estrutura. Trabalhar com dados. Usar factos, usar dados, informações recolhidas no terreno. Definir datas e responsáveis. Tem que ser o nome e o dia, quando põe o planeamento e comprometimento
das contramedidas. Porque se vocês puserem que a contramedida X vai ser implementada pelo Departamento de Marketing até ao final do primeiro trimestre de 2015, o mais certo é não acontecer nada. Está bem? Porque o primeiro trimestre, quer dizer, é uma data muito vaga e o Departamento de Marketing são muitas pessoas. Ponham um nome e uma data. O primeiro trimestre podem pôr 30 de março de 2020. Cumprir os limites de tempo, porque senão também, mais uma vez, podem gerar desperdício com estas ferramentas, que é estar imenso tempo a discutir em torno da ferramenta e nada acontece. Como nas reuniões e outros exemplos assim. Está bem? São estas recomendações que vos queria deixar. Mais importante que tudo é pôr em prática, porque só o saberem não vai resolver nada, é mesmo fazerem desta ferramenta uma prática diária, frequente, está bem? Porque nada vos impede, se tiverem folhas de papel e caneta, agora também já têm o conhecimento e, portanto, é mesmo pôr em prática. Muito obrigada pela vossa atenção.